slides. Alguém me lê o que diz no slide para eu saber que vocês estão vendo? Que aula é hoje? Aula do dia 22 de maio, Política e Ideologia. Perfeito, Carol. Então, todos imagino que estejam vendo, tá? Então, gente, agora nós chegamos no último capítulo que eu estou fazendo uma análise, tá? Lembrando, né, como sempre, ressalvo que isso não retira a necessidade de ler o capítulo do Kellner, né, porque lá está muito mais aprofundado. Eu estou meio que fazendo um passeio superficial assim, sobre as coisas que ele faz no capítulo, tá? Eu gosto muito desse livro, acho que como eu já falei para vocês, é um livro dos estudos culturais, certo? E se vocês se interessaram, tem vários outros capítulos com outros produtos, tá? Então, eu só pincelei ali 3 capítulos que eu gosto bastante, mas talvez tenham outras análises nesse capítulo, nesse livro inteiro, que vocês talvez gostem mais, certo? E vocês têm o livro inteiro que eu disponibilizei para vocês. Então, vejamos, gente, nesse capítulo, cujo título original dele, né, eu recortei ali, se eu não me engano, Rambo, Política e Ideologia. Alguém, por favor, autorize quem chegou, tá? Para não sair do slide. E fechou aqui, só um pouquinho. Tá aparecendo, né? O que diz no próximo slide? Me digam. Mídia e política. Joia, obrigada, Juan. Então, vejamos. Aqui nessa aula, gente, nessa aula específica, que é um capítulo bastante famoso do livro Kellner, tá? Porque ele está falando sobre essa discussão, nesse capítulo especificamente, ele está meio que se aprofundando na ideia de como a cultura da mídia faz circular certos discursos políticos e ideológicos a partir dos seus produtos, tá? Então, ele está trabalhando especificamente com filmes que tensionam guerra, né? Mais especificamente a Guerra do Vietnã e a Guerra do Golfo, e pensando especificamente como que os contextos políticos dessas épocas, de alguma forma, se assentam, se sedimentam a partir de certos filmes muito famosos da cultura da mídia, né? Uns blockbusters que surgiram nessa época. É um capítulo que eu gosto bastante, acho bastante interessante. As fotos, né, não são escolhidas aleatoriamente, eu escolhi, né? E já coloco meio para tentar remeter um pouco do que a gente está falando. Essa foto remete a alguma guerra específica para vocês? Nós não temos muito essa tradição de guerra, né? De conhecimento de guerra, que nem em outros países, mas Guerra do Vietnã? É, Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã, né? Nós decodificamos ali como é que se diz, uns fenótipos, né? Vietnamitas nessas pessoas que aparecem na foto. É uma foto jornalística, até onde eu sei. Posso estar enganado, enfim, né? Não pesquisei a fundo, mas só para remeter a vocês um pouco a ideia. Eu pergunto inicialmente, tá, antes de eu entrar nessa aula, se vocês puderem me dar uma opinião, se tiverem, por que será que, não sei se vocês já notaram isso, mas quantos filmes americanos nós temos sobre a Guerra do Vietnã? Talvez seja a guerra mais abordada no cinema hollywoodiano. Já pensaram sobre isso? Ou não? E a pergunta que eu estou sugerindo aqui é: por que será que tem tanto filme e livro sobre a Guerra do Vietnã? Essa foi uma guerra que impactou bastante a cultura deles, né? Sim, sim. Porque eles estavam acostumados, por vários motivos, né? Um motivo, pelo que eu me lembro bem, assim, um dos motivos foi o fato deles terem perdido. Sim. Isso foi um impacto bem grande, porque eles estavam acostumados a vencer guerras, né? Com armamento superior e com um exército enorme, e chegam lá no Vietnã e apanham para um monte de agricultor. Então isso foi surpreendente para eles. Perfeito. E também o fator de muitos soldados voltarem de lá, mas muitos soldados voltarem de lá com membros faltando, deficiências auditiva, visual, até alguns até deficiência intelectual, e eles tiveram que se adaptar muito a lidar com isso. Então foi um impacto bem grande. Perfeito, Juan. Falou tudo. Falou muito melhor do que eu falaria. Tá? Então, assim, a Guerra do Vietnã é uma guerra que culturalmente é muito sintomática para os americanos, né? Que é um país que se fundamenta nessa ideia da soberania, né? Da autoestima, do American Dream, enfim. E aí eles vão para uma guerra
que perdem, como disse o Juan, para um monte de agricultores pobres. Então é meio que uma vergonha, assim, né? Tem uma coisa meio na autoestima americana. E não por acaso, então, a gente vai ver um monte de filmes, um monte de produtos da cultura da mídia voltados para tentar, de alguma forma, no verbo que o Kellner usa, né? Eu acho muito interessante, ele usa muito o verbo transcodificar. É quase assim, uma ideia de traduzir, né? Traduzir por discursos midiáticos, né? O que os americanos deveriam entender dessa guerra, né? Então, o Kellner tem uma hipótese que eu considero muito interessante, que ele diz assim, que de alguma forma a cultura da mídia meio que vira uma... A cultura da mídia está falando principalmente do cinema hollywoodiano, né? Quase como se fosse meio que um conforto para os americanos que perderam a guerra, estão devastados, tanto literalmente, né, naquilo que o Juan falou, dos veteranos voltando arrasados, né? E, enfim, amputados e miseráveis, muitas vezes, né? Muita questão dos veteranos de guerra, quase como mendigos ali, né? Completamente despauperados ali. E arrasados também na questão da autoestima de um país, né? Que perdeu uma guerra que era quase como óbvio que eles ganhariam, certo? Então, não por acaso, o cinema hollywoodiano vai revisitar essa guerra tantas vezes. Mas lembre daquilo que eu falei inicialmente, a mídia não é um discurso, a mídia é uma arena de discurso. E aqui que a gente está pensando é nesse aspecto de uma arena de discurso. Mas vamos me adentrar lá. Então, o Kellner diz assim, ó, que as lutas sociais e políticas se expressam pelo cinema popular, que por sua vez, sofre uma apropriação e exerce influência sobre esse contexto. Então, vejam o que ele está dizendo, gente. Ele está dizendo assim que é um movimento circular, de alguma forma, tá? A mídia, né, a cultura da mídia, que ele está pensando muito no cinema mainstream, né, ele se apropria dos fenômenos, né, que acontecem no mundo, os fenômenos históricos, e exerce influência no mesmo mundo. Entendem o que eu quero dizer? O que ele quer dizer, né? Não sou eu. Ou seja, não dá para a gente pensar assim, a guerra do Vietnã é não sei como por causa da mídia, né? Os americanos são não sei como por causa da mídia. Vocês entendem? É uma retroalimentação, digamos assim, né? A mídia exerce influência no mesmo tempo que é influenciada pelo contexto social em que ela existe. Tá? Um pouco essa a proposta dele, que eu considero bastante interessante. Então, nesse sentido, gente, pode-se dizer que os filmes populares que surgiram ali ao longo dessas décadas, dos anos 60 aos anos 80, transcodificaram discursos sociais e políticos opostos e fizeram circular posições políticas específicas sobre algumas questões, como a Guerra do Vietnã, conforme eu falei, e outros assuntos diversos, tá? Porque esses filmes de guerra, e é essa a ressalva que ele faz, estão falando de guerra, mas não estão falando apenas de guerra. Estão falando sobre uma série de outros elementos. E é muito interessante isso. Eu vou tentar expressar isso com vocês quando entrar na análise dos filmes. Então, assim, ó, um filme que fala sobre a Guerra do Vietnã não está só falando sobre guerra, está fazendo circular que tem a ver com valores familiares, visões sobre as diferenças dos gêneros, diferenças de classes, diferenças de raça, etc. Tá? Então, de alguma forma, o que o Kellner está nos sugerindo a pensar é que não é só guerra, não é só um assunto que se tensiona na cultura da mídia, pelo menos não na superficialidade, pelo menos para além da superficialidade. O que vocês estão lendo nesse slide? Alguém me lê? Kellner. Então, vamos explicar para vocês qual é a hipótese central do Kellner, tá? Acompanhe comigo para a gente entender. De novo, também, como eu falei, não estou pegando fotos aleatórias. Claro que são aleatórias no sentido que eu colhi, né? Mas escolhidas por certos sentidos, tá? Então, o Kellner, né? E eu gosto muito das propostas dele, ele diz assim nesse capítulo. Olha que interessante. Para lucrar, a indústria cultural precisa expressar os conflitos da vida social. Ou seja, gente, é meio que óbvio assim, que a mídia, a cultura da mídia, mesmo no entretenimento, vai precisar falar o tempo inteiro sobre coisas que estão acontecendo no mundo social. Porque para ganhar dinheiro é justamente isso, né? Tem que, de alguma forma, ter uma ressonância com o que acontece na vida das pessoas, que as pessoas se interessem e, de fato, mergulhem nos produtos.
Faz sentido isso para vocês, gente? Faz, uhum. Tá? Então, vocês entendem que, de alguma forma, o que está quebrando um pouco a ideia aqui de que a mídia seria alienação? Claro que ele não está falando sobre qual é o discurso, certo? Obviamente, pode ser um discurso alienante. Mas a cultura da mídia, né, a indústria cultural, tem que expressar os conflitos da vida social, porque é assim que ela lucra, certo? Ela só lucra, ela só consegue grandes audiências, por exemplo, no momento em que ela não se descola da realidade, mas sim justamente fala dela, tá? E aí ele nos diz assim, ó, isso significa produzir um mínimo denominador comum que não ofenda as massas e atraia um máximo de compradores. Mais precisamente, a necessidade de vender significa que as produções da indústria cultural devem ser eco da vivência social, atrair grande público e, portanto, oferecer produtos atraentes que talvez choquem, transgridam convenções e contenham crítica social, tá? Acho ótima a maneira que ele escreve, né, que ele descreve isso. Vejam as fotos, tá? O que vocês estão vendo ali? Vocês estão vendo fotos de pessoas protestando, certo? De movimentos sociais nos Estados Unidos, provavelmente. Quais são as lutas que se expressam ali, que as pessoas estão expressando? Vou imaginar que essas fotos devem ser dos anos 60, dos anos 70. Então, o que acontecia no mundo social, né? O que ecoava na vivência social, como diz o Kellner? É um discurso anti-guerra, né? Além da igualdade dos direitos para negros e brancos, né? A questão racial que estava muito forte na época com o Luther King, com a Selma, ainda tem essa questão da guerra do Vietnã que estava incomodando muitos americanos, tanto pelo número de americanos que estavam morrendo lá, quanto pelo fato de eles serem contrários ao movimento de guerra mesmo. E aí tem um movimento hippie muito forte, né? Que vem dizer, ó, tem a placa ali, né? Faça amor, não faça guerra. É uma coisa que ficou bem famosa na época também. Perfeito. Movimento hippie, movimento antibélico, né? Movimento de igualdade, igualdade das raças, igualdade dos gêneros. Tudo isso estava ecoando no mundo social. Então, não é por acaso que todas essas questões vão aparecer na cultura da mídia, tá? Nós não estamos falando de qual discurso é esse, para deixar bem claro. Entendem, gente? Nós não estamos falando que... Porque as pessoas, algumas... Não, e claro que também não estou generalizando, mas porque algumas pessoas estão se levantando para pedir igualdade de gêneros, igualdade das raças, não está sugerindo que as mídias também estão pedindo igualdade das raças. Mas o que está se dizendo é que surgem discursos que tensionam isso. Seja pedindo igualdade, seja para tentar sedimentar um discurso contrário, racista. Entendem? Só que isso nem sempre está na superfície, tá? E aí nós vamos entrar nas análises que o Kellner nos traz, que eu considero bastante interessante. Mas antes disso, o Kellner também nos fala nesse capítulo sobre ideologia. E ele tem uma proposta também interessante. O que é ideologia, né, gente? E aí coloquei ali, não por acaso, Marx desenhado pelos Simpsons, né? Esqueci o nome do autor dos Simpsons lá, mas pelos traços, né, do autor dos Simpsons. Para vocês verem também como a cultura da mídia se apropria, né, desses personagens e seus discursos. Então, ideologia funciona como um sistema. O que é ideologia, né? Numa forma muito simplória, né? E significa um sistema de denominação que serve para aumentar a opressão, naturalizando certas ideias, né? O Kellner nos diz assim. Por exemplo, disse que as mulheres, por natureza, são passivas, são domésticas, são submissas. Com frequência se diz que os negros são preguiçosos, irracionais e burros, portanto são inferiores à raça branca dominante. E é claro, gente, o Kellner não está sugerindo que se diz literalmente assim. Os produtos da cultura da mídia faz-nos entender isso nas suas entrelinhas. Por exemplo, o primeiro capítulo que nós analisamos as 2 semanas era em cima do filme Faça a Coisa Certa, tá? E não sei se vocês leram lá o capítulo, né? Sugiro que façam, os que não fizeram. E tem alguns autores, e lembre que eu Faço a Coisa Certa, uma obra do Spike Lee, que talvez seja o maior diretor que fala sobre a questão da resistência negra. Tá? Um grande diretor americano. Só que tem alguns críticos que analisam que, de alguma forma, mesmo o filme sendo antirracista, tá?
ele fortalece certo racismo em alguns momentos. Por exemplo, né, tem alguns críticos que aparecem lá no capítulo que analisaram o filme e disseram que, tipo, de alguma forma, o filme fortalece um pouco a ideia de que o negro é preguiçoso porque dentro do filme os personagens negros só um trabalha. Os outros aparecem sentados, protestando, não parecem trabalhando. Entendem, gente? Então, esse discurso não está necessariamente na superfície, tá? E é por isso que as nossas análises são importantes, as análises dos estudos culturais. Certo, gente? Até aqui? Estou passando muito rápido ou não? Ou tá ok? Não, tá tranquilo. Perfeito. Então, gente, resumindo, a ideia de ideologia pressupõe em eu entender que a visão de alguém, de algum grupo, né, não alguém específico, passa a ser entendida como natural e não como cultural, o que é, tá? Então, por isso que o Kellner nos diz assim, ó, a ideologia pressupõe que eu sou a norma. Vamos pensar o que seria a maior norma vigente, né? Eu, branco, homem, heterossexual, sou a norma. A minha visão de mundo é a visão normal, é a visão natural, e não uma visão cultural. Que todos são como eu e que qualquer coisa de diferente não é normal, tá? Só que o Kellner tem essa proposta interessante, por isso que aparece Marx aqui nesse slide aqui. Ele pressupõe ampliar um pouco essa visão de ideologia, né? Porque o marxismo acaba muito trabalhando na ideia da luta de classes, né? Visto a partir da ideia de que diferentes classes têm diferentes ideologias. Mas ele pressupõe pensando trazer outras disputas para a ideia da ideologia, né? Para as questões ideológicas. Como, por exemplo, as diferenças de gênero, as diferenças de raça, as diferenças étnicas, tá? Então, é nesse aspecto, né, ampliando o leque do que se entende por ideologia, que ele vai adentrar análises de produtos culturais que falam de guerra, e especificamente a guerra do Vietnã e a guerra do Golfo, logo mais. Certo, gente? O que vocês leem no próximo slide? Alguém me lê, por favor? A cultura como um campo de batalha. A cultura da mídia como um campo de batalha, tá? Então, agora eu estou, aos poucos, a partir do próximo slide, tentando adentrar nas análises do Kellner, tá? E aqui aparecem 3 fotos que representam diferentes discursos cinematográficos sobre a mesma guerra, que é a Guerra do Vietnã, tá? Lembra que eu falei por vocês que não por acaso a Guerra do Vietnã é uma guerra muito recontada no cinema. Só que o fato dela ser muito recontada no cinema não significa que haja um discurso sobre a Guerra do Vietnã nesses filmes, tá? É justamente o contrário. Então, por isso que eu anoto ali, ó, a Guerra do Vietnã, né, a cultura da mídia, quando fala da Guerra do Vietnã, faz circular diversas posições antagônicas, diferentes, que rivalizam naquele verbo que aparece lá no meu roteiro, em uma espécie de competição, digamos assim, né? O Kellner nos diz assim, ó, que de alguma forma a cultura da mídia nos mostra uma luta de representações que reproduzem as lutas sociais existentes e transcodificam os discursos políticos da sua época. Tem alguém que identifica os filmes aqui que aparecem nessas fotos? Alguém reconheceu algum filme? Alguém é mais cinéfilo, assim? Eu reconheci o do meio, professora. Qual que é, Juan? Top Gun. Agora eu não tenho certeza se é Top Gun ou é Platoon. Porque é por causa do Charlie Sheen, né? É o Charlie Sheen. Parece Top Gun. Pode porque ser Platoon, verdade. Porque o Charlie Sheen tava no... Nem lembrava mais do Top Gun, né? Que eu me lembro que foi um sucesso também, que é uma paródia do Top Gun, né? Sim. Que também tirando a questão militar, enfim, de guerra. Mas é engraçado, né? Porque ele tava nos 2 filmes. Eu acho que é de Platoon esse aqui. Pode ser mesmo, é verdade. É que Top Gun, ele era da aeronáutica, né? Aqui ele tá na roupa militar de infantaria mesmo. Isso. Inclusive o Top Gun grava uma baita de uma análise massa, assim. Fica a dica para quem quiser olhar.
O primeiro, na verdade, eu nem sei qual que é. Eu tenho a impressão que é o Franco Atirador, tá? E o terceiro é um filme que eu gosto muito. Quem não viu, recomendo que vejam. É um filme muito perturbador, na minha visão. Que é um filme do Stanley Kubrick chamado Nascido para Matar. Tá? Não sei se alguém já viu. Mas anotem. Minha sugestão, porque é maravilhoso esse filme. Ele é muito perturbador para pensar nos efeitos de guerra. Assim. Então, gente, clara a ideia até aqui, tá? Nós vamos falar agora sobre filmes de guerra. Mas pensando que não existe um discurso sobre essa guerra. Existem discursos sobre essa guerra e discursos que são antagônicos, que brigam. O que nos levaria à ideia de pensarmos em guerras culturais por meio dos produtos da cultura da mídia. Tá? É bem interessante essa expressão guerras culturais, ela é bem famosa, né? Então, estou aqui de alguma forma... como é que faltou o termo? Mas eu estou estabelecendo o terreno em que nós vamos analisar, tá? Conhece esse filme aqui que aparece na foto? Passarinhos aí, Juan, tá com a palavra? Esse é o Top Gun, não é? Top Gun. Alguém já viu Top Gun? Sabe que eu acho que eu não vi. Veja, então. Com certeza tem nas plataformas lá do streaming. Eu me lembro desses filmes, né? Tipo, Top Gun, o ano é 86, se eu não me engano. Vai aparecer daqui a pouco. Mas eu me lembro, assim, quando surgiu esses filmes no cinema, era um fenômeno, assim. E o Kellner conta isso no capítulo. Ele fala, assim, de ir no cinema e as pessoas urravam nas cenas. E vamos entender por quê. Um pouco isso, assim. Tá? A gente tá pensando em eras de blockbusters, assim, que, tipo... Eu não sei se vocês pegaram isso, tá, gente? Porque, como eu falei já várias vezes, eu sou da outra geração, assim. Mas pensem num cenário em que TV é menor... Não menor, né? Talvez ele até fosse maior, assim, mas tinha outras opções, assim. Tinha menos opções. Então, não tem internet, né? Não tem um monte de coisas... Então, eu me lembro, assim, de viver numa época em que quando surgiu um filme no cinema, como um Top Gun, né, eu era criança, então me lembro muito dos filmes da Xuxa, os filmes dos Trapalhões, a gente ia no cinema e era fila de 2 quadras, porque era cinema de rua, né? 2 quadras de criança na fila para entrar no cinema. Então, só estou explicando isso para vocês entenderem o tamanho de um fenômeno. Entendem? Tipo, pensa num cinema que era um teatro, né? Gigante, assim, e as pessoas ficavam 1h30 na fila esperando para entrar no cinema. Tá? Tô só tentando expressar para vocês qual é o tamanho do fenômeno, né? Quando chega um Top Gun, né? E pensem no meu caso lá no interior do Rio Grande do Sul e, né? Com 86 eu tinha 6 anos, então certamente não fui ver no cinema Top Gun, mas me lembro assim da comoção dos meus pais indo ver esses filmes, né? Queriam ver ou pegavam no videocassete. E, ao mesmo tempo, viam e adoravam esses filmes, e todo mundo adorava esses filmes, a gente adorava esses filmes, mas não tinha a menor noção dos discursos que estavam ali, tá? É um pouco isso que eu estou tentando sustentar para vocês, o quanto, de alguma forma, os produtos da cultura da mídia, né, se tornam grandes blockbusters, mas, ao mesmo tempo, em outros contextos, meio que fazem circular certas ideias de uma forma muito sutil, assim, sem a gente notar do que eles estão falando. Certo? Então, o Kellner nos diz assim, gente, criticar as ideologias hegemônicas exige a demonstração de que certas posições nos textos da cultura da mídia reproduzem ideologias políticas existentes, enquanto outros produtos expressam posições radicais, tá? Então, produtos blockbusters, né, o que ele chama de cinema popular, como Top Gun, como outro filme que vai aparecer, que é o Rambo. Só um pouquinho, gente, um segundinho. Tem que pegar ali. Desculpa. Rambo vai aparecer daqui a pouco, tá, gente? Produtos como esses fazem circular, por mais que não pareçam, estão fazendo circular discursos políticos da época, né? Então, o Kellner, ele chama, eu vou chegar em Rambo e Top Gun, ele fala como se fossem filmes reaganistas, ou seja, filmes que circulam a ideologia política, né, do governo Reagan,
que é um governo extremamente liberal, conservador, né? Claro que com ressonâncias do que a gente vê hoje, né? Tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em outros países, tá? Então, não por acaso, o capítulo ele vai falar de Rumble Reagan, tá? Numa cultura da imagem, olha essa citação do Kellner, ele diz assim: numa cultura da imagem, dos meios de comunicação de massa, são as representações que ajudam a constituir a visão de mundo do indivíduo, o senso de identidade e sexo, consumando estilos de vida, bem como pensamentos e ações sociopolíticas. Filmes reaganistas, como Top Gun, como Rambo, ajudam a solidificar visões culturais que falam não apenas de guerra, não apenas de política, mas de identidade de sexo, de estilo, de modo de vida, né? Então tem uma série de discursos culturais que circulam ali, tá? Em produtos como esses. Assim como tem outros produtos culturais que fazem circular outros discursos contrários. Então a nossa grande questão até aqui é a seguinte: como que as imagens, os discursos e as narrativas dos produtos da cultura da mídia fazem circular esses diferentes discursos, tá? Então, de alguma forma, até esse momento nós estamos falando sobre os discursos. O nosso interesse, quando a gente pensa em fazer análise, é tentar entender como esses discursos circulam, tá? Nós estamos interessados em fazer o como, em fazer análise, de fato. Gente, tudo ok até aqui? Claro? Claro, tranquilo. Tudo certo, prof. Beleza. Começa a guerra de drogas, respondo. Beleza. Professor, agora que você falou do que você está falando, fez sentido para mim, porque eu cheguei quase no final aqui. Eu tô gravando, tá, Amanda? Qualquer coisa você pode ver o início depois. Ah, tá, beleza. Eu já tô dando uma olhada nos slides anteriores aqui. Tá. Quem que pediu a palavra? Pode falar. Letícia. Eu esqueci de pôr o nome no trabalho ontem, eu fiz com a Amanda, aí eu esqueci de pôr nossos nomes. Aí eu editei agora e coloquei, tá? Mas eu tinha entregue ontem, acho que Tá, às 8 não tem problema, não baixei ainda, eu vou baixar lá. Tá bom. Então, gente, ok até aqui? Tá fazendo sentido? E eu não sei assim, ó, eu quero que fique bem claro que, obviamente, nós estamos falando aqui da época do Reagan, né, cultura americana, e é óbvio que nós não estamos falando só disso, né? Tipo, eu tô falando disso provocando vocês a pensarem em outros contextos, claro. Certo? A gente está pegando um exemplo para entender, por exemplo, o quanto que isso acontece na nossa cultura brasileira, por exemplo. Tá? Podemos seguir? Quem que me leu o slide? Rambo e Reagan. Rambo e Reagan. Então, nesse capítulo, gente, o Kellner vai adentrar em duas análises específicas, bem famosas essas análises, bastante interessantes, tá? De dois filmes desta época ali, dos anos 80. Rambo, famosíssimo também entre nós, e Top Gun, famosíssimo também, né? Dois blockbusters gigantescos dos anos 80, tá? Que repercutem até hoje na cultura, né? Tipo, vocês têm uma ideia do Rambo, vocês podem nunca nem ter visto o Rambo. Não é doido pensar que lá no sul do Brasil, tipo, vocês sabem que é Rambo. Talvez vocês nunca tenham visto um filme. E talvez vocês tenham visto o filme, um dos filmes, porque são três ou quatro, se eu não me engano, e não tenham parado para pensar, né? Porque quais são os discursos que circulam ali, né? E é muito interessante a análise que ele faz. Recomendo que vocês depois leiam, né? Como já sugeri várias vezes, porque ali nós vamos ver com mais detalhes, tá? Essa análise bem legal, assim, para mim, bem surpreendente, assim, né? Porque quando eu vi... Aliás, quando eu vi Rambo a primeira vez, né? Porque eu não sou muito dos filmes de guerra, assim, a não ser esses mais de contracultura. Eu vi o Rambo pela primeira vez quando eu li o livro Kellner, né? Então eu já fui ler sobre a ótica na análise que ele faz, assim, que é uma análise muito interessante. E eu vou, claro, falar aqui meio superficialmente, tá? Da análise, não tem como me adentrar em todos os detalhes. E não por acaso eu estou colocando as imagens para vocês verem também os signos, certo? Que o Kellner está analisando tanto a narrativa quanto o discurso, quanto os elementos estéticos, né? Os signos que aparecem vinculados a Rambo, tá? O que vocês veem nessa imagem, gente? Me digam.
É o Rambo, óbvio, né? Mas... Pensa assim, ó, sem ler o textinho ali. Tá insano, né? Ele tá Parece que tá insano. no meio de um momento de batalha. Ele tá fora de Faca na si. mão. Oi? Mas é um campo de batalha, Juan? Onde parece que ele tá? Parece que ele tá numa floresta. Tá numa floresta, né? Tá numa selva ali. Sim. Tudo isso tem um contexto na análise. Pode falar, quem começou a falar. Se a gente não souber Eu não me lembro do contexto desse filme, mas se a gente não souber, tá pra ter dois sentidos. Um, que ele tá com uma cara de psicopata, sei lá, lutando contra alguém. Uhum. Ou que ele tá com medo e tá, tipo, fugindo de alguma coisa, né? Porque eu acho que não é isso. Eu acho que é mais o... Uhum. Mas é um pouco isso, sim, Amanda. Eu vou explicar um pouco, né, a ideia do filme, tá? Pelo menos do primeiro filme. Que ele é 82, o primeiro filme, tá? Vocês sabem quem é o Rambo na história? Alguém viu o Rambo 1? Não. Quer dizer, são tantos filmes dele e eu nem me lembro nem da sequência dos filmes dele. Eu vi, mas faz muito tempo, eu não lembro direito. Vamos ver se alguém sabe, só pra me responder, né? Só pra não ficar só eu falando assim. Mas quem que é o Rambo? Você sabe? Você sabe? Eu sei que ele é um soldado, né? Ele é um soldado americano que foi pra guerra do Vietnã e aí tá no meio da floresta lutando contra os Vietcongos, mas exatamente assim eu não me lembro. Mas é bem por aí. Mas ele é um soldado, sim, Juan, mas ele é um veterano de guerra, tá? Então ele é um cara que foi pra guerra do Vietnã e ele volta naquele contexto que tu mesmo explicou, ao pérrimo ali. Começa o primeiro filme do Rambo, na verdade, o Rambo ele tá andando assim, tipo, na beira da estrada, meio que um mendigo, tá? E aí a polícia para ele, porque ele é um paupérrimo ali, andando. E dá uma enquadrada nele, tá? Porque ele tá mal vestido, porque ele tá esfarrapado. E quando ele toma uma enquadrada na polícia, tá? Esse é o começo do filme, do primeiro filme. Ele tem essa reação, né? Como vocês identificaram, ele meio que... Ele é o... Daria até pra dizer assim, né? O Kellner não usa essa expressão, né? Mas ele tá num estresse pós-traumático ali. Né? Porque esse é o contexto também das pessoas que voltaram do Vietnã, né? E ele tem uma reação, ele tem como se fosse uma memória, e vai aparecer, sim, essas memórias, né, dele no Vietnã, e ele tem uma reação e ele vira um bicho, assim. Então, não por acaso tem toda essa imagem da floresta. Notem ali o que ele tá, né? Ele é uma pessoa acuada, né, no meio da floresta, então ele é um veterano que voltou, que foi enquadrado pela polícia, porque ele é um miserável, um morador de rua, praticamente, tá? E quando ele é acossado, assim, ele é encostado na parede, ele se transforma e ele vira um super-homem, tá? Qual é o discurso por trás, gente? Para ficar bem claro, assim, qual é a premissa do Kellner, que eu acho super interessante? É de alguma forma, e não é o único filme que faz isso, gente, tá? Esse filme, o Rambo, pertence a um gênero de filme, um gênero cinematográfico que vai surgir nessa época, que o Kellner chama que são os filmes de retorno do Vietnã, tá? São filmes que estão tentando ressignificar para os americanos o que acontece nesse retorno, tá? Só que no caso do Rambo, o Rambo é um herói. Ele se torna como se um super-herói, né? Então ele tenta de alguma forma ressignificar, meio que confortar para os americanos essa ideia de que nós não voltamos arrasados, nós voltamos arrasados, mas nós nos tornamos super-heróis, assim. E o Rambo, de alguma forma, ele é um bicho do mato, né? Então, por isso a ideia da floresta, por isso, eu não sei se vocês notam, ele tá... A roupa dele, ó, o que remete à roupa dele? Não remete a uma ideia de um homem autossuficiente, né? Meio que acossado na floresta, que criou a sua própria roupa. Não tem um pouco meio isso? Meio selvagem, né? Meio selvagem, perfeito, né? Então é quase assim... Dá uma sensação assim, tipo, ele rasgou uma roupa e ele fez uma faixa, ele fez uma roupa. É um super-herói selvagem, assim, né? Então vocês conseguem entender um pouco o discurso? É assim, é uma ressignificação dessa ideia do herói arrasado de guerra.
do veterano arrasado. O veterano volta, né? Mas ele se torna um super-homem. O Rambo é um super-homem, tá? Então, trazendo ali, né, porque o Keanu nos diz assim, ó. O filme do Rambo, ele transcodifica discursos políticos da época, discursos reaganistas, e oferece a ideia do heroísmo do guerreiro, né? A elevação das ideologias masculina e patriótica, temas que são fundamentais na era Reagan, né? Todos esses filmes do gênero, e principalmente os filmes Rambo, pressupõem uma tentativa cinematográfica de superar a síndrome do Vietnã, ou seja, essa autoestima devastada pela perda da guerra do Vietnã, né? E tentam, então, apresentar os Estados Unidos como vencedores, mostrando um sintoma da incapacidade de aceitar a derrota. De alguma forma, olha que interessante que o Kellner nos diz, né? Embora os Estados Unidos não tenham obtido vitória no Vietnã, eles tentam obter a vitória pela cultura da mídia. E filmes como Rambo tentam, de alguma forma, sedimentar essa ideia de que nós, de alguma forma, ganhamos, né? Porque nós somos super-humanos, nós saímos por cima, meio assim, né? E o Rambo talvez seja a persona máxima, né? A personificação máxima dessa transcodificação, né? De uma perda numa vitória, né? E, de alguma forma, Rambo como um super-homem que significaria um certo conforto, né? Pela perda da guerra no Vietnã. Faz sentido tudo isso para você até aqui, gente? Ok? Sim. Vamos continuar, então? Troquei a imagem para vocês verem que não é só no Rambo que acontece isso. Quem que vocês veem nessa imagem? Vocês identificam? Conhece? Tá aí. Quem? Chuck Norris, muito Chuck comentado. Norris, né? Tava muito de brincar com a imagem dele anos atrás. Era meio meme, assim, né? Tipo, chama o Chuck Norris, né? Também um herói do cinema, né? Que tem trilhões de filmes, assim. Vocês lembram quais são os filmes mais famosos? Eu nem sei. Mas se o Vitor souber, quiser dizer, ou outros. Chuck Norris é o ator, né? Não é o personagem. Isso? Vitor, tu sabe? Não, listar filme dele assim, não. Pelo menos não da era tradicional dele, né? Só agora que daí ele ficou mais velho, que fez aquele filme também com um monte de estrelas aí do cinema de ação do passado. Eu nem me Mercenários lá, né? os Mercenários, exatamente. Mas Acho que um dos filmes mais famosos dele é Braddock, né? Braddock. Tô lendo aqui, só tô abrindo aqui para ver. Fez mais. Pode falar, Amanda. Não, eu queria perguntar. É que eu li os outros slides e agora fez mais sentido na minha cabeça tudo. E engraçado que eu estava pesquisando alguns autores essa semana que falavam sobre essa questão mesmo das guerras culturais, como você colocou ali, desse campo de batalha. Então, daria pra gente dizer que, tipo, desde o cinema documental, quando iniciam as primeiras maneiras, né, de se documentar as narrativas audiovisuais, daria para dizer que elas acabam retratando os grupos de uma forma meio que... Deixa eu pensar numa palavra. Como se eles fossem extremamente plenos, assim, e como se não tivesse divergências dentro deles, sabe? Como se eles fossem... eu não queria usar a palavra heterogêneos de novo, mas dessa forma, assim, como se não tivesse diferença dentro deles. É meio que isso que quis dizer ali na questão de ideologia, que o Kellner quis ampliar essa visão. Desculpa, fala de novo para eu pensar. Tá, acho que eu vou reformular, então. Tá. Quando o Kellner fala de ampliar essa visão marxista de ideologia, pensando na produção cinematográfica, é como se ele quisesse dizer que os grupos sociais, eles não são homogêneos, que eles Ele têm quer dizer, diferenças. não,
é mais ou menos assim, ó, porque ampliar a visão marxista da ideologia pressupõe pensar não apenas sobre a ótica da luta de classes, tá? É tentar entender que existem nas produções, porque existem outras lutas sociais que não são apenas a classe, entendeu? Porque o marxismo tenta olhar sobre a ótica da luta de classes. Entendi. Ou seja, tu é proletário, tu é dono dos bens, entende? E isso vai meio que determinar a tua vida inteira. E essa é a visão tradicional, digamos, de ideologia, para Marx. Só que o Kellner está sugerindo a gente pensar que não se atravessam, a ideologia não atravessa só a questão de classe, mas outras questões que também tensionam a identidade, como, por exemplo, a questão de raça, a questão de gênero, né? Se eu sou homem ou mulher. Então, mesmo num filme como, por exemplo, vamos fazer uma análise ideológica do Rambo, né? Tá aparecendo um discurso político, tá aparecendo sim um discurso de classe ali. Mas não só de classe, tá aparecendo sim um discurso de gênero. Tem um discurso sobre as mulheres em Rambo. Às vezes esse discurso se personifica, se concretiza, aliás, no fato de que não aparece nenhuma mulher num filme. Entende? Aham. Sim. Tem sim um discurso de raça. Mas como que aparece o discurso de raça em Top Gun, por exemplo? Vou falar um pouco disso, tá? É meio assim ampliar a ideia da ideologia para outras nuances que não classe, apenas. A questão de classe é importante, óbvio, mas ela não é a central e não é a única, como pensava talvez Marx. É meio nesse sentido. Mas claro? Sim, compreendi, professor. Obrigada. Imagina. Então aparece Chuck Norris também como um outro personagem, né? O Chuck Norris é um ator, né? Que fez vários filmes, como vocês lembraram, né? O Juan falou do Braddock, talvez seja o mais famoso, mas ele tem 1 milhão de filmes desde que passam domingo à noite, né? Passaram no domingo à noite. Meio esses Comando para Matar. Comando para Matar é o Rambo, de novo, né? O Stallone. Não se sabe, né? Sabe esse filme que aparece, tipo, nos anos 80 era uma febre, né? Tinha milhões de... Tem aquele outro do Bruce Willis, como é que é o nome? Tem milhões de continuações também. Sabe qual filme? Professor, eu vou te falar que eu não manjo nada Duro de desses Matar. filmes assim. Duro de Matar. É, Die Hard, né? Não é lá o meu gênero preferido. É, nem meu. Conheço assim na fama, né? Então, Duro para Matar, tinha Máquina Mortífera lá do Mel Gibson. Tem um monte desse filme, assim, tá? E o que esses filmes, de alguma forma, têm em comum, gente, tá? Isso que o Kellner está nos sugerindo. Tem em comum com o Rambo, tem em comum com o Chuck Norris. Tem um discurso que perpassa esses filmes, que é um discurso da remasculinização da América e o reestabelecimento do poder branco masculino. Olha que interessante. Que ocorre depois da Guerra do Vietnã, né? A retomada do poder masculino frente a várias coisas, né? Inclusive frente aos movimentos feministas, gente. Olha como a questão é complexa, tá? Então, de alguma forma, esses personagens como Chuck Norris, como Rambo, como Bruce Willis lá no Duro para Matar, como Máquina Mortífera, como Comando para Matar e N outros que vocês pensarem, tá? Em comum, eles estão, de alguma forma, fazendo circular um discurso da remasculinização da América branca. Não por acaso são heróis brancos. Certo? Olhem só, que interessante. Tá? E não por acaso, inclusive poderia fazer uma análise de, por exemplo, como que o negro aparece, né? Se a gente for pensar nesses filmes, me parece que o único em que aparece um autor, um personagem branco, negro, aliás, seria no Máquina Mortífera, que é meio que o alívio cômico lá do Mel Gibson. Não, ele é Eu o acho que alívio se a cômico gente e o coadjuvante, né? Ele é um personagem Coadjuvante. lateral. Ele não é o protagonista, né? Mas, inclusive, assim, tem um negro ali. Talvez o fato de que era o Danny Glover, né? Talvez tenha um elemento até numa pressão social, assim, só tem branco. Então, a indústria tem que colocar um negro. Mas como que está esse negro? É meio nesse sentido. Então, gente, faz sentido isso tudo que a gente está conversando? Olhem que eu acho muito interessante, né? Mas quem é, então? dizer, professora, que se a gente pudesse analisar todas as produções dessa forma, assim, tipo, esses elementos que a gente não consegue detectar no filme em si, nossa, acho que a gente ia ver tudo com uma visão completamente diferente, né? Tipo, Sim. Eu já não gostava muito desses filmes aí, agora então. Não gosta menos, né?
Então, gente, ó, tem muita coisa, né? E assim, se vão surgindo insights, se vocês vão anotando, vocês podem talvez direcionar para análise final, tá? Para o trabalho que vocês vão apresentar. Então, gente, em comum dá para dizer, ó, que o Rambo, o Chuck Norris, todos esses personagens, de alguma forma, isso é o que a Elner está dizendo, né? É uma espécie de um herói burro, tá? E entendam burro no sentido do bruto, tá? Alguém que reage pela força física, não é alguém intelectualizado, alguém que reflete, tá? Ameaçado por vários inimigos, e esses inimigos não são só os inimigos de guerra, não são só os inimigos externos, mas são as outras raças, são as mulheres empoderadas, tá? É a sociedade em geral, né? É a máquina estatal, de alguma forma, é um inimigo do Rambo, né? O Rambo é um herói contra um sistema. Não por acaso o filme começa ele sendo enquadrado pela polícia, tá? Então vejam como tem leituras possíveis dentro desses filmes, né? Não só o Rambo. Então tem esse discurso da remasculinização. Tem uma outra leitura possível que outros autores fazem, que é a ideia de que esses filmes também fazem circular a ideia de uma martirização da classe trabalhadora. Quando a gente está pensando em heróis burros, a gente está pensando em heróis pouco alfabetizados, né? Heróis ressentidos, brutos, com baixa formação educacional, que são levados para uma carreira militar por falta de outras opções, né? O Rambo é um militar, o Rambo é vamos dizer assim, uma pessoa pouco alfabetizada que acabou se direcionando, ou às vezes acabou convocado para a Guerra do Vietnã, porque não tinha outra opção, né? Não tinha como escapar. Assim como aconteceu isso com milhares de outros americanos, tá? Só que ele volta, né? Super-herói, super-homem, assim. Então, vou dar uma corrida um pouco, tá? Para não avançar muito. E ainda tenho outro filme para falar. E a gente tem a segunda aula, né? E eu não quero tomar muito tempo lá. Então, o Kellner está falando sobre algumas leituras políticas e estéticas do Rambo. Aqui eu estou colocando cartaz do primeiro filme. Então, olhem o Rambo, né? De novo, todos esses signos que nós falamos, como aparecem aqui. O Rambo, então, segundo Kellner, ele significaria o triunfo do individualismo, né? Frente a um sistema opressor, a um sistema burocrático, né, do governo. Então, é doido pensar, mas se a gente for fazer uma análise estética e discursiva lá do filme do Rambo, a gente vai ver que é um cara sozinho que se rebela contra um governo inteiro e ele triunfa frente à polícia, frente a N outros elementos do governo que vão tentar calar ele, né? Vão tentar vencer ele, mas o Rambo é um super-homem e ele consegue. O personagem do Rambo em si, ele usa alguns elementos da contracultura. Por exemplo, ele usa cabelo comprido, ele está inserido na natureza, né? Como nós vimos, ele está na floresta, então ele come alimentos naturais, né? Ele é quase como um selvagem, como disse o Juan. Ele é hostil à burocracia, à tecnologia, né? Embora ele use... É tudo meio paradoxal, tá, gente? Então, assim, ele usa elementos da contracultura, mas ele não tem nada de hippie. Muito pelo contrário. Ele está na natureza, mas ele não tem nada de discurso hippie, tá? Ele é hostil à tecnologia, mas ele usa máquinas super avançadas, né? Pode falar. Parece até uma tentativa de agregar o discurso de contracultura e unificar as duas coisas, homogeneizar mesmo, né? Exato. Aproxima a contracultura do personagem. É bem isso, Juan. O Kellner diz assim, isso nos mostra o quanto que os signos de contracultura que surgem, eles podem ser meio que engolidos pela cultura da mídia para outros sentidos, né? É mais nesse sentido, com certeza. Então, vejam, o Rambo é um selvagem, mas ele não é um hippie. O Rambo, ele é contra a tecnologia, né? Então, ele tá, de alguma forma... Mas ele usa armas de última geração. E tu não entende direito como é que ele mora na floresta e ele tem acesso a essas armas, entendem? É meio nesse sentido, assim. Olha o feminino no Rambo, gente, tá? Tem poucas personagens femininas, obviamente, né? Porque o feminino é uma ameaça a personagens como o Rambo. As personagens femininas, quando elas aparecem, elas são prostitutas. Ou elas são mulheres subservientes à força do Rambo. Então, o Kellner vai analisar que tem até pouquíssimas cenas românticas que aparecem associadas ao Rambo. Então, uma hora lá o Rambo
beija uma mulher, aí na cena seguinte ela morre, tá? Que tem todo um discurso, assim, que faz entender que, tipo, o super-homem, ele abre mão dos prazeres eróticos, né? Que é a questão da resistência física, né? Contra a norma, questão bélica é mais forte que tudo. Que é um discurso reaganista, que vai aparecer depois no Top Gun, que é outra análise. E quem que são os inimigos do Rambo, gente? Vão aparecer o tempo inteiro. É muito simplório o discurso que aparece no Rambo, né? É o bem contra o mal, um discurso maniqueísta. Então, o outro no Rambo aparece muito claramente como os outros países, né? As outras etnias. Então, são os vietnamitas, são os russos, são os japoneses, são os alemães. E notem como outros produtos da cultura da mídia também trazem isso, né? Tipo Indiana Jones. Se vocês forem pegar a franquia do Indiana Jones, quem são os inimigos do Indiana Jones? Em cada filme. Vai aparecer os vietnamitas, vai aparecer, acho que, chineses, vai aparecer japoneses, vão aparecer alemães, russos. Né? O cinema dos anos 80 fez circular visões muito estereotipadas desses inimigos. É muito interessante de ver isso, né? Se vocês forem fazer um passeio no cinema dos anos 80, vocês vão ver que os inimigos dos heróis americanos eram sempre pessoas de outros países, né? E é claro que havia uma crítica a isso também, tá? Para ficar bem claro que os discursos não são homogêneos. Professor, pode falar. Sobre isso aí, outra coisa que eu queria comentar antes, né? É que eu me lembro quando saiu o novo filme do Conan, que o Conan é mais ou menos da mesma época que esses filmes assim, com o Schwarzenegger, né? Uhum. E eu lembro quando saiu o novo filme do Conan e tinha um monte de fãs do Conan original revoltadíssimos. E eles estavam dizendo assim, como assim o Conan para conversar com uma mulher? Olha Nos filmes originais do Conan, ele faria sexo com ela e cortaria a cabeça dela depois, entendeu? Então, é algo assim absurdo. E nesse do Indiana Jones é interessante porque tem uma outra relação com outros países, que é o fato de o pai dele ser britânico. Então dá uma ideia do tipo assim, nós surgimos da Inglaterra e nós somos inimigos de todas as outras nações do mundo. Sim, olha só que interessante. Dá 1000 análises, né? Tem mil lugares, gente, para vocês acharem análise e se mergulharem. Mas é exatamente isso, Juan. É muito legal, assim. Eu gosto muito dessa área, assim, porque é meio que a gente vê o quanto que a gente consumiu esses discursos sem ver o que estava circulando ali, né? O quanto que estava... Discursos políticos mesmo, né? Estavam vindo disfarçados, vamos colocar assim, né? Então, aqui nesse próximo slide, ó, dê uma olhada nessa imagem do Rambo. Olha que imagem forte, assim. O que a gente vê ali, de alguma forma? Sem ler os slides, gente, mas tentam me explicar o que vocês veem nessa imagem. O que ela remete para vocês? Alguém arrisca? Ele está sendo torturado, né? Torturado. É uma tortura, mas não remete a uma outra iconografia clássica para vocês? Para mim remete, pelo menos. Tem muito de Jesus Cristo na cruz, né? Tem uma coisa da crucificação, né? Uhum. Inclusive ali, né? Tipo, não tem isso na Bíblia lá que... Nossa, até a cara dele. A cara, né? Mas não tem uma coisa, né? Tipo, para ver se Jesus estava morto, né? O soldado foi lá e cutucou uma ferida, não tem isso? Sim. Foi bem isso. Então é por acaso essas cenas, entendem, gente? É por acaso que aparece o Rambo nessa pose, assim, né? Então o Kellner vai analisar tudo isso no capítulo, né? Então ele vai dizer, por exemplo, que os ângulos da filmagem também favorecem essa representação de um herói mítico. É um emblema do super-homem, né? Um emblema da masculinidade. Então vai dizer assim que não por acaso, por exemplo, ao longo do filme, o Rambo é filmado muito de baixo para cima, tá? No enquadramento, dando uma noção de um homem maior, sabe? Um super-homem, assim. Isso literalmente falando, tá? Tem essas cenas que retomam a iconografia da crucificação, né? A cabeça iluminada, né? Como um halo, as escaras, o sangue, o ferimento no peito. Não por acaso essas cenas estão sendo filmadas assim. Não por acaso essa direção de fotografia, direção de arte, né? A tortura nos filmes Rambo seria como uma demonstração de como o corpo nacional, ou seja, Rambo significa não apenas ele individual, mas ele nação, né? Os Estados Unidos enquanto nação.
O corpo nacional pode recuperar-se das feridas e reconstituir-se como dominante e poderoso controlador, né? Frente a todas as humilhações né, que ocorreram de alguma forma com o americano humilhado na guerra, ele vai lá e sai por cima, né? Tipo, se reconstitui quase como num milagre, assim, daria para pensar, né? Então, por fim, daria para pensar que Rambo se transforma num construto cultural polissêmico, porque tem várias leituras possíveis, que pode ser adotado por lados opostos do debate da luta política. Então, vejam que, frente a tudo isso, o Kellner ainda está dizendo que o Rambo é um discurso polissêmico. Tem um discurso, né, reaganista, tem um discurso bélico, mas também tem um discurso quase que proletário, assim, né, naquilo que apareceu antes, né, que de alguma forma é meio que um discurso de que para os proletários, né, para os pobres, pouco alfabetizados pelo sistema educacional, só sobrou isso, só sobrou ir para a guerra, né, e aí, não por acaso, tantos heróis, né, como heróis brutos, né, heróis que se encaminharam para uma carreira militar, porque eram pouco alfabetizados e não tinham muita outra possibilidade, assim. Tudo ok, gente, até aqui? Ok? Sim. Que agora eu vou entrar, né, para a segunda análise. Um outro filme maravilhoso, né, não no sentido das suas qualidades cinematográficas, mas sim no que ele faz circular, né? Não por acaso, quando analisa Top Gun, o Kellner chama um sonho masturbatório reaganista. Então, quando a gente pensa em Top Gun, né, que se entra nas forças aéreas, né, na ideia da força militar, da aeronáutica, né, como um grande sonho, como diz ali o Kellner diz, né, esse filme de 86, fala que Top Gun, traduzido no Brasil como Ases Indomáveis, codifica o ethos reaganista no militarismo, advogando a força militar enquanto louvava valores conservadores e militares. Está falando de militarismo, mas não está só falando de militarista, né? Militarismo, aliás, falar de outros discursos também. Conservadores, de diferenças de raças, de diferenças de gêneros, né? Faz circular um discurso sobre quem é o homem, quem é a mulher nesse cenário, né, reaganista, né, como o Kellner vai dizer, um ethos anti-intelectual reaganista, né? Então, o Kellner diz assim, né, que o filme nos faz circular valores sociais reaganistas. Que valores são esses, gente? A competitividade, estar por cima, ser o melhor, vencer a qualquer custo. Tudo isso são valores fortalecidos pela política do Ronald Reagan, que o Kellner está brincando o tempo inteiro. Não sei se vocês lembram isso ou sabem isso, que Reagan, que era um presidente americano, né, vai ser sucedido pelo Bush pai. Inclusive, ele foi um ator hollywoodiano. Não sei se vocês sabem disso. Ele fez filmes em Hollywood, o Reagan. Tá? Então, ele era um símbolo, de alguma forma, numa época, né, em que triunfa essa ideia liberal, né, da competitividade, da meritocracia, vencer a qualquer custo. Eu tenho que ser muito agressivo no sentido literal, mas também no sentido metafórico, né, dessa coisa meio... Hoje, nessa época, não se decodificava assim, mas hoje nós talvez decodificamos esse discurso do coach, né, eu por mim, né, o Estado não tem que garantir a minha vitória, eu que tenho que conseguir a minha vitória por mim mesmo, né, tem que ser muito agressivo, né, competitivo, derrubar os meus competidores, não posso chegar ao final, nunca chego ao final a não ser que eu tenha ganhado. Você sabe esses discursos todos, né? Isso, de alguma forma, se concretiza com muita clareza no Top Gun, e por isso que Kellner escolhe Top Gun para fazer análise. Certo? Aqui nós temos o cartaz do filme. O que o cartaz do filme remete a vocês? Que nós temos um grande herói dos anos 80, né? Cujos filmes estão todos meio que fazendo concretizar essa ideia, né? Do reaganismo, né? O Kellner vai dizer que o Tom Cruise é quase como um personagem reaganista expresso. O que vocês veem nessa imagem? Eu acho que a imagem representa um pouco daquela figura do mocinho que salva a donzela, do herói que salva a donzela, né? Porque
ele tá na frente e logo atrás vem uma moça, daí dá pra pensar até no reforço daquela ideia de que por trás de um grande homem sempre vem uma grande mulher, mas não sei se os dois têm relação. Mas eu tô pedindo justamente a leitura sem saber do filme, tá? Mas a leitura que eu vejo na imagem é essa. Desculpa. Sem ter visto o filme, tá? Eu tô perguntando meio que a leitura da imagem do cartaz. Sugere isso. Ah, sim. Uma mulher atrás de um homem, né? Tem toda uma ideia de um ideal romântico. Dá pra gente imaginar que eles são que eles formam um par? Sim, dá pra imaginar, eu acho que sim. Né? Até porque eles estão com a mesma roupa. De alguma forma protege ela. Sim, claro. Não é bem isso, porque é uma montagem, mas numa primeira vista, não parece um pouco que ela tá apoiada no ombro dele, assim? Sim. Mas a mulher sempre menor, né? Mulher menor, a mulher atrás dele, e a mulher tá com a mesma roupa. Vocês estão vendo que os dois estão com a mesma jaqueta da aeronáutica? Sim. Porque olha que interessante o filme, gente. Eu não vou contar a história do filme, eu já vi há muitos anos, tá? Mas tô tentando meio que dar um resumo do que o Kellner traz, assim. O filme fala sobre rivalidade entre pilotos da Força Aérea Americana, tá? Que é o Top Gun, e eles estão meio que brigando entre eles para serem o Top Gun. O Top Gun é o maioral, tá? Quem é que vai ganhar a luta lá, tipo, vai virar o grande piloto. E aí surge um herói ali no filme, tá? Tem como se fosse uma academia da aeronáutica, tá? E aí cada um dos que aparecem lá dos personagens significariam alguma coisa. E surge o cara que é o protagonista do filme, que é o Tom Cruise, que é o herói, o nome dele é Maverick, tá? Eles têm codinomes no filme, tá? E o Kellner vai dizer que não por acaso, esses codinomes não são por acaso, tá? Só que o Maverick é meio que classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo é alguém que vem numa tradição familiar, o pai dele foi piloto, o pai dele morreu em combate, tá? Então tem toda uma questão numa tradição passada, familiarmente, então um valor da cultura na época, tá? Só que olha que interessante, gente, ao longo da história, essa mulher que aparece, o nome da mulher é Charlie, a personagem, tá? Que é um nome masculino, como vocês podem imaginar. Embora Charlie, nos Estados Unidos, também é feminino, tá? É um nome meio que ambíguo, assim. Só que é um nome também para homens e para mulheres. Não por acaso a personagem é Charlie. E é muito interessante na história do filme, assim, porque na verdade ela é meio que a professora dele no filme. Ela é uma professora na academia lá. Então ela é alguém superior a ele. Entendem? Ele é um aluno. E ao longo da história do filme, ele vai conquistando, né? Ele vai competindo, ele vai conquistando, e no final ele conquista a mulher também. E termina, assim, um filme nessa perspectiva que ela é uma mulher empoderada, então ela é uma mulher que rejeita ele, inicialmente, porque ela é professora, ele é um aluno, tá? Tem várias rejeições que ela faz a ele, mas no final ele conquista ela e ele fica maior que ela. Então termina o filme meio que nessa como é que eu vou dizer, ressignificação, assim, da mulher subjugada ao homem, tá? Então ele começa menor que ela, mas ao longo do filme ele conquista a mulher. E não por acaso a cena do filme aparece ali. E não por acaso eles estão com a mesma jaqueta. Entendem? Porque eles são personagens do mesmo contexto. A princípio, ele subjugado por ela e no final, ele subjugando ela. Colocando a mulher no seu lugar, mais ou menos assim. Entendem? Faz sentido? É claro que, né? Tudo isso talvez fique mais claro vocês vendo no filme. Então, gente, ó, para não perder tempo, tá? Porque a gente já está ultrapassando o tempo, vou passar pela análise. Então, o Kellner nos diz assim que o filme, ele significa muito bem um ethos anti-intelectual reaganista, o instinto antes da reflexão. O herói Maverick, então, que é o Tom Cruise no filme, repete frases o tempo inteiro que remetem a esse discurso reaganista, né? Essa ideia do estar pronto, do preparo, do automático, digamos assim, né? Do tipo, fazer antes de pensar, né? Um discurso meio que anti-intelectualista, né? Que é típico da era Reagan. E aí o Kellner diz assim, né? No universo reaganista, só a elite tem sucesso. Os tímidos devem ficar à margem, privados do sucesso e da honra, reservada aos melhores e maiores
na competição mortal por riqueza e poder. Vale mais a pena morrer do que falhar, né? Que é o que vai aparecendo. Agora estou no próximo slide, né? E o Kellner diz assim, ó, o cinema hollywoodiano não é um mero entretenimento inocente, ele diz, né? O projeto ideológico do Top Gun é investir desejo nas figuras dos heróicos pilotos de caças aéreos e na guerra high-tech. A mulher que aparece no filme, que é a Charlie, aparecem umas outras mulheres também, mas ela é a mulher central, é uma típica mulher Reaganite, né? Uma mulher típica da era Reagan. Ela também é uma conquistadora, ela é competitiva, ela é uma louca por promoção, né? Ela quer subir na carreira. Então, vocês entendem que tem um certo discurso feminista, mas é um discurso feminista domado, né? É como se fosse uma feminista conservadora, como diz o Kellner. É uma luta de igual para igual, ela quer subir, ela é uma competidora, mas ela conserva uma feminilidade estereotipada, né? Então, ela é uma feminista adequada, né, para o conservadorismo, digamos assim. Ela quer subir na carreira, mas, ao mesmo tempo, ela está abaixo do seu homem, mais ou menos assim. O que nos leva a pensar que esse filme também faz o circular, por mais que tenha, né, toda essa questão da competitividade, né, da época, né, eu vou chamar assim também uma competitividade liberal também, né, no sentido típica do liberalismo. Ela faz circular também uma visão machista do amor romântico, né? A mocinha é forte, mas ela se encerra o filme submissa ao herói Maverick, né? E no filme, então, difunde-se também valores familiares tradicionais e os ases inomáveis, que é toda aquela elite, né, dos personagens da aeronáutica. Eles recebem, né, um pacote inteiro de valores ali. Não é só a questão da guerra, não é só a questão da conquista, de derrotar os inimigos, mas tem a ver com casamento, tem a ver com diversão, tem a ver com sexualidade, né? O sucesso militar, de alguma forma, te dá todo esse pacote. E eu, por acaso, gente, não por acaso, eu coloquei essas imagens que eu achei na internet. Por quê? Para vocês verem o quanto esse discurso circulado pelo Top Gun, e aí o Juan, no início da aula, falou sobre Top Gang, que de alguma forma era não sei se uma subversão ou um reiteramento das mesmas ideias, né? Por isso que seria interessante, frente a essa aula, tentar ver lá o que o Top Gun faz, né? Que o Top Gun era uma paródia humorística do Top Gun e de outros filmes. Mas eu coloquei essas imagens para vocês verem o quanto isso se fortalece, me faltou o termo, mas se sedimentou na cultura da mídia tão forte que virou até uma indumentária do Halloween. Vejam. Crianças vestidas, né, dos personagens de Top Gun. Né? Por quê? Porque faz circular um pouco essa ideia do discurso da carreira militar como uma carreira maravilhosa, né? Porque se eu seguisse a carreira militar, eu teria um pacote completo. Casamento, diversão, tem cenas que remetem a tudo isso. Né? Eu conseguiria uma mulher que é tão competitiva como eu, mas está abaixo de mim, entende? Então, vocês lembram os discursos que estão circulando aqui, gente? E o quanto esses discursos circulam, não só nos Estados Unidos, tá? Essa primeira imagem do menino, se eu não me engano, ele aparece num site que vende essas roupas, tá? Um site brasileiro. O Ray-Ban que o Maverick usa no filme. Inclusive, eu estava lendo um outro texto, né, de marketing, que falam assim que a venda desse Ray-Ban era uma marca que estava decadente nessa época, nos anos 80. E depois que o Maverick usou o Ray-Ban clássico, esse Ray-Ban aviador que a gente chama, né? Não por acaso chama Ray-Ban aviador, né? Isso explodiu em vendas. Então vocês entendem que o filme, inclusive, faz circular um discurso consumista desse produto, né? Que eu poderia ser tão poderoso e tão sexy quanto o Maverick se eu usasse uma jaqueta que nem a dele, se eu usasse um óculos que nem o dele. Certo, gente? Faz sentido tudo isso até aqui? Stallone Cobra também ergueu bastante a Ray-Ban nessa época. Né? O personagem usava. O Ray-Ban não estaria até hoje aí, talvez se não fossem esses filmes, né? Essa imagem que faz circular. É verdade. Talvez não teria resistido ainda Exato.
na moda. Eu nem tinha tanto o referencial do Top Gun, eu tinha mais o referencial do Stallone Cobra mesmo. Aham. Que ergueu bem as vendas, né? Eu que Sim, gosto, né? perfeito, gente. Então, para finalizar, gente, tá? Para ficar bem claro. Então, o Kellner diz assim, ó, que é claro que leituras divergentes a essas... Presta bem atenção nesses últimos slides, tá? É claro que leituras divergentes a essas que aparecem aqui nessas análises são possíveis, tá? No entanto, Kellner nos lembra que alguns filmes, como Top Gun, são como máquinas ideológicas minuciosamente construídas para celebrar e reproduzir as posições e atitudes políticas hegemônicas. E, por fim, evidentemente, os espectadores podem produzir quaisquer quantidades de leituras aberrantes ou contestadoras, mas também devemos distinguir entre textos que convidam ou incitam a leituras de contestação e aqueles que resistem a elas. E devemos reconhecer que alguns filmes conseguem atrair o público para seu projeto ideológico e outros não. Em suma, resumindo e traduzindo, ele está falando de alguma forma sobre sentidos preferenciais, tá? Alguns filmes têm sentidos preferenciais muito claros, o que não quer dizer que não possam haver leituras divergentes. Mas é óbvio que todos esses discursos, essas análises que o Kellner faz, estão, de alguma forma, dentro do sentido preferencial de filmes como Top Gun e Rambo, tá? É mais ou menos isso. Então, esses filmes, eles são muito bem sucedidos, não por acaso eles são blockbusters, eles arrastaram multidões para os cinemas, porque eles conseguem convencer sobre esses discursos de uma forma... eles conseguem vender um projeto ideológico de uma forma muito eficaz, por mais que possam haver, sim, leituras divergentes. Mas as leituras divergentes não são a regra, eles são as exceção. Entendem, gente? Claro, até aqui? Até aqui nós estamos encerrando a aula. No trabalho, eu estou, de alguma forma, provocando vocês a identificarem sentidos preferenciais em produtos que vocês vão escolher, de acordo com essas aulas que nós tivemos até aqui. Certo? Gente. Beleza, beleza. Eu tinha só um último slide, tá? Que eu não vou entrar nele, eu vou só colocar para vocês verem, tá? Que era uma pergunta assim, ó. Discursos que rivalizam com esses filmes que nós vimos até aqui, que são filmes conservadores. Certo? E aí eu coloquei uma última tela, eu não vou entrar numa discussão, porque não dá tempo, mas são filmes, aqui aparecem filmes que eu queria sugerir para vocês, que são filmes que, de alguma forma, rivalizam com esses filmes que nós analisamos antes, que rivalizam com Rambo, rivalizam com Top Gun. Top Gun não está tanto num contexto, né, da Guerra do Vietnã, mas sim da Guerra do Golfo, tá? Que é lá nos anos 90, né? Ele está meio que sedimentando um cenário também que vai logo mais se desenvolver a Guerra do Golfo, tá? Por isso que ele está vendendo um projeto ideológico que tem que existir para que a Guerra do Golfo faça sentido. E aí eu coloco aqui algumas sugestões de filmes, sugerindo, para quem tiver interesse em toda essa discussão, bons filmes, todos esses são bons, que vocês podem procurar se tiverem interesse, tá? Que vão fazer circular outros discursos sobre a Guerra do Vietnã, tá? Que filmes são esses? Nascido para Matar, do Stanley Kubrick, que eu já falei, tá? É o meu preferido. Eu considero um filme muito perturbador. Sugiro fortemente que vejam, assim, mesmo quem não gosta de guerra. Apocalipse Now, acho que é Francis Ford Coppola, né, se eu não me engano, tá? Um clássico também. Nascido em 4 de julho, curiosamente também, com o Tom Cruise, vejam, mas tem um outro discurso completamente oposto, né, a essa ideia por exemplo, do Rambo, do Top Gun, e um filme menos conhecido chamado Entre o Céu e a Terra. Se eu não me engano, esses dois filmes, vale a conferir, mas eu acho que esses dois filmes são do Oliver Stone, que é um diretor que fez circular muitos discursos de resistência, tá? Essa ideia da Guerra do Vietnã. Esse filme, especificamente, Entre o Céu e a Terra, do Oliver Stone, fala sobre a ótica porque, assim, muitos veteranos voltaram da Guerra do Vietnã e trouxeram mulheres vietnamitas com eles, tá? Casaram com mulheres do Vietnã e trouxeram. Esse filme faz circular
aliás, aponta pela ótica da mulher que foi trazida da sua cultura. Então é muito interessante porque os filmes, geralmente, eles falam sobre a ótica do americano, né? Esse filme fala sobre a ótica da vietnamita, que sempre aparece à margem nos filmes. Certo, gente? Até aqui? Oito, 10h15, tá? Passamos um pouco, como sempre. Então, gente, ok? Beleza? Mãozinha, tem uma mãozinha levantada. Juan, tu já falou? Tu quer falar? Não, eu já falei, esqueci de levantar, de abaixar. Ah, tá bom. Na verdade, pra mim aparece abaixado já. Para mim, é porque eu não tinha visto, aparece a minha mãozinha. Então, gente, se não tem questões, muito obrigada, tá? Lembrando para os que chegaram, então, que os dois últimos encontros que nós teremos são só as apresentações e trabalhos de vocês. Que eu deixei o roteiro lá, no AVA. Certo? Deixa eu desligar a gravação aqui. Tá lá o roteiro, tá?